No reino de Iolcos, no norte da Grécia, o rei Creteu havia acabado de falecer e seus filhos estavam prestes a entrar em uma luta fraternal pelo trono. Esão era o primogênito do rei, mas Pélias, seu irmão por parte de mãe, dizia ter direito à coroa. Pélias era filho da rainha com Poseidon, o deus dos mares. Pélias conseguiu apoio para sua causa e usurpou o trono que seria de seu irmão. Como Esão tinha uma índole pacífica, Pélias poupou sua vida desde que ele renunciasse ao trono. Sob ameaça, Esão cedeu. Pélias foi até o oráculo, pois queria saber se seu trono estava ameaçado por algum pretendente. A sacerdotisa de Apolo lhe disse que ele reinaria por um bom tempo, até que um homem calçando apenas uma única sandália surgisse. Este homem traria consigo a queda de Pélias. Desde então, Pélias, sempre que encontrava uma pessoa nova, ao invés de olhá-lo nos olhos, ele olhava para seus pés, em busca de seu futuro inimigo. A esposa de Esão teve um filho, a quem chamou de Jasão. Preocupado, o pai temia pela vida do garoto recém-nascido. Para protegê-lo, Esão buscou a ajuda de Quiron, o famoso e sábio centauro que vivia nas montanhas de Tessália. O centauro era um famoso treinador de heróis e ensinou Jasão a arte da caça e do uso de armas. Quando ainda era um adolescente, Jasão se deparou com um perigoso leopardo que aterrorizava os pastores da região. A fera atacou o jovem, mas, fazendo uso dos seus aprendizados fornecidos por seu mestre, Jasão conseguiu se defender do leopardo. Daquele dia em diante, Jasão passou a usar a pele do leopardo como seu manto, e todos da região o respeitavam por sua coragem. Quando Jasão completou 20 anos de idade, Quiron contou-lhe quem ele realmente era e que ele tinha direito ao trono de Iolcos. Agora que ele já era um homem, era seu dever lutar pelo que era seu. Jasão se armou e partiu para Iolcos. Ele sabia que teria que usar da sua astúcia para tomar o trono, já que Pélias era um rei poderoso. Ele chegaria até um riacho caudaloso e nas margens dele havia uma velha pedindo auxílio, pois não conseguia fazer a travessia. Jasão carregou a velha em suas costas e os dois chegaram até a outra margem em segurança. Mas ao sair da água, Jasão percebeu que uma de suas sandálias havia sido levada pela correnteza. Foi quando Jasão percebeu que a anciã havia se transformado em uma belíssima mulher. Era a deusa Hera, esposa de Zeus, que havia se disfarçado de idosa para testar a bondade dos homens. Ela disse que devido à bondade de Jasão, ele poderia contar com suas bênçãos em sua aventura. Jasão chegou até Iolcos, e a notícia da chegada de um forasteiro calçando apenas uma sandália não demoraria a chegar até os ouvidos do rei. O jovem herói foi levado até o rei, que tentou disfarçar o medo que lhe subia a espinha ao ver o guerreiro de pé descalço. Jasão disse que estava ali para retomar o trono que lhe era de direito, mas não buscava vingança, e por isso seu tio poderia ficar com toda a riqueza que acumulou desde que lhe devolvesse a coroa e o cetro real. O astuto rei respondeu que estava propenso a aceitar as suas demandas e assim evitar um banho de sangue, desde que o valente garoto viajasse até Cólquida e conquistasse o Velocino de Ouro. Assim, ele saberia que o reino estaria nas mãos de um rei corajoso e abençoado pelos deuses. Jasão concordou com a proposta de seu tio, e sem temor ele daria início aos preparativos para enfrentar uma das maiores aventuras da mitologia grega. Após aceitar o desafio do rei Pélias, a notícia de que Jasão estava em busca de voluntários para participar da maior aventura que o povo grego já havia ouvido falar se espalhou por toda Hélade. Jasão contava com a bênção dos deuses e Atena, a deusa da sabedoria, inspirou o carpinteiro Argos, que era filho de Poseidon, a confeccionar um navio incrível, como nunca havia sido feito antes. Sua madeira não apodrecia na água, e ele era o único no mundo a conseguir navegar em mar aberto. Antes dele, os marinheiros não ousavam se afastar muito da terra.
Foi talhada em um tronco sagrado de carvalho vindo diretamente do oráculo de Dodona, uma belíssima carranca da deusa Hera. Este magnífico ornamento foi colocado na proa do navio, e além dos tradicionais efeitos protetivos que tal símbolo trazia ao navio por meio desta obra, a deusa Hera podia se comunicar diretamente com os tripulantes. Muitos heróis de toda a Grécia começaram a se apresentar para a aventura que visava encontrar o Velocino de Ouro. Entre estes voluntários estavam alguns heróis que dispensam apresentações, como era o caso do poderoso Hércules, que trazia consigo o seu amigo Ilas, e junto a eles também vinha o glorioso Teseu, que derrotou o Minotauro. Vindos de Esparta se apresentaram os Dioscuros, que são os irmãos gêmeos Castor e Pólux, irmãos da belíssima Helena, que no futuro seria o motivo da mais famosa guerra da mitologia grega. Os filhos de Éaco, Télamon, pai de Ajax o Grande, e Peleu, pai de Aquiles, também se apresentaram. Orfeu, o célebre filho do deus Apolo, chegou tocando sua lira acompanhado de Meleagro, que era um exímio caçador. Foram chegando muitos outros heróis de toda a Grécia, até mesmo os filhos alados de Bóreas, para o desespero do rei Pélias, que passou a temer que, com aquela magnífica tripulação, talvez Jasão conseguisse cumprir sua tarefa. O carpinteiro Argos, por fim, apresentou sua obra-prima aos heróis. Era realmente uma embarcação magnífica como nenhuma outra no mundo. Em honra ao seu construtor, os tripulantes nomearam o navio com o nome de Argo e passaram a se autoproclamar com o nome de Argonautas. Jasão propôs para que fosse feita uma eleição ou sorteio para decidir quem seria o capitão e chefe da expedição. Mas não havia dúvida entre os heróis que Jasão deveria liderá-los, e assim Jasão foi aclamado chefe dos Argonautas. Foram realizados os devidos sacrifícios aos deuses para que as divindades abençoassem e protegessem os Argonautas. Mais de 50 heróis partiram rumo ao desconhecido. A aventura de Jasão e os Argonautas estava começando. Jasão e os Argonautas cruzavam o mar Egeu em sua busca pelo Velocino de Ouro. O navio de Argos se mostrava uma embarcação excelente e enfrentava o mar aberto como nenhuma outra embarcação antes dele. Seus heróicos marinheiros remavam com um vigor incrível, pois nunca antes e nem depois existiu uma tripulação mais gloriosa. Eles avistaram uma ilha no horizonte e se dirigiram para lá, com o objetivo de reabastecer seus suprimentos. Aquela era a ilha de Lemos, e um evento sinistro havia acontecido há pouco tempo. As mulheres daquela ilha por décadas sofriam os abusos de seus maridos e, sob seu jugo, viviam uma vida miserável. Mas uma grande rebelião teve início quando os homens da ilha trouxeram novas esposas vindas da Trácia e humilharam ainda mais as mulheres que ali viviam. Elas atacariam todos os homens que viviam em Lemos. Muitos foram mortos e vários outros fugiram da ilha para salvar suas vidas. A ilha de Lemos passou a ser governada apenas por mulheres, e a presença de homens passou a ser proibida. Por diversas vezes, os antigos senhores da ilha tentaram retomar o poder, mas foram repelidos pelas mulheres guerreiras. Quando os argonautas desembarcaram em Lemos, foram recebidos por um exército de mulheres guerreiras, que apontavam suas flechas de forma ameaçadora. Os heróis tinham intenções pacíficas e por isso tentaram não parecer ameaçadores. Jasão escolheu Équion como emissário para representar os argonautas perante a rainha de Lemos. Équion era filho do deus Hermes e por isso possuía o dom da palavra e do convencimento. Perante a rainha Ripsipele, Équion usou de todo o seu carisma e eloquência para convencer a rainha que eles tinham boas intenções e que desejavam apenas se reabastecer de água e comida. Após conhecerem homens de tamanho valor, as mulheres da ilha decidiram que não poderiam continuar a viver da forma que viviam, pois a cada ataque que sofriam de invasores, mais fracas elas ficavam, e sem homens para fazer os trabalhos mais pesados, o desenvolvimento da ilha seria limitado. Por isso, a rainha ordenou que fossem levados aos argonautas muitos presentes. Eles também foram convidados para o grande banquete promovido pela rainha. Por dias, os argonautas festejaram e usufruíram da hospitalidade das mulheres de Lemos.
Foram dias tão agradáveis que os heróis praticamente esqueceram de suas missões. Foi quando Hércules, que havia ficado no navio à espera dos companheiros, adentrou fazendo uso de sua poderosa voz. Ele repreendeu os heróis por terem esquecido seu dever. Naquela ilha, eles encontrariam apenas uma vida em glória, e acrescentou que muitos deles tinham esposas em casa que aguardavam seu retorno com ansiedade. Envergonhados, os homens retornaram ao navio, e Jasão, de forma muito gentil, disse que eles deveriam partir. As mulheres que antes não queriam que os homens desembarcassem na ilha, agora estavam tristes ao vê-los partir. As mulheres de Lemos viram os argonautas partirem sem olhar para trás. Muitas delas agora carregavam a semente da vida em seus ventres. Os filhos dos heróis dariam início a uma nova geração de homens que viveriam naquela ilha. Os argonautas chegariam ao estreito de Helesponto, onde hoje fica a atual Turquia. Essas águas eram patrulhadas pela marinha troiana, a mando do rei Laomedonte, que impedia a entrada de estrangeiros sem permissão. Por isso, os heróis decidiram cruzar aquelas águas à noite, para evitar as naus inimigas. Com a ajuda do herói Linceu, que tinha olhos de lince e que por isso conseguia enxergar as longas distâncias, inclusive à noite, os heróis conseguiram navegar por aquelas águas perigosas rumo ao seu destino. Após avançarem mais em águas desconhecidas, os argonautas chegaram em uma ilha onde viviam os Doliões, um povo que era descendente de Poseidon. Lá, eles foram muito bem recebidos por Císico, rei dos Doliões, que já havia sido alertado por um oráculo para receber bem os visitantes que se aproximavam. Por coincidência, o rei celebrava seu casamento naquele dia, e os argonautas foram convidados para os festejos. Foi um dia agradável de muita alegria. No dia seguinte, o rei levou os argonautas até um monte e mostrou o seu reino. Ele disse que na ilha viviam perigosos gigantes que atacavam os visitantes, e por vezes seu reino era atacado pelos saqueadores pelasgos. Do alto da montanha, os argonautas podiam ver o navio Argo, atracado na praia, onde Hércules permaneceu cuidando do navio. Foi quando de entre as árvores surgiram os tenebrosos gigantes de 6 braços que o rei havia falado. Eles começaram a arremessar grandes rochas contra o Argo, se aproveitando da ausência dos heróis para tentar destruí-lo. Mas eles não contavam com que Hércules, fazendo uso de seu fantástico arco, defendesse o navio de forma heróica com seus disparos perfeitos. Um gigante após o outro foi abatido pelas flechas do filho de Zeus. Hércules não desperdiçou nenhuma flecha e abateu todos os gigantes, e assim o nome do grande herói começou a se espalhar por terras distantes. Em agradecimento por ajudar a livrar sua ilha daqueles monstros, o rei Císico deu muitos presentes aos argonautas. Jasão e sua tripulação partiu, deixando para trás uma nação amiga. Mas na mesma noite, os argonautas foram atingidos por uma terrível tempestade, que fez eles se perderem na escuridão. Mas entre os clarões dos raios, eles conseguiram visualizar a silhueta de uma ilha no horizonte. Os heróis conseguiram proteger seu navio em uma enseada e, por segurança, desembarcaram. Eles se protegeram da tempestade entrando na mata próxima à praia. Enquanto andavam pela floresta, os argonautas foram emboscados por agressores que os atacaram em meio à escuridão. Os argonautas se defenderam de forma eficiente, pois a maioria deles eram combatentes muito experientes e, por isso, começaram a abater os inimigos. Mas quando Jasão fincou sua espada no ventre de um inimigo, ele reconheceu que ele era, na verdade, o rei Císico, que liderava seus homens julgando estar lutando contra os invasores pelasgos. Os argonautas, por engano, haviam matado seus novos amigos. A recém-casada rainha, ao saber do ocorrido, correu até seu marido, mas seu espírito já havia partido para o Hades. A rainha, desesperada, jogou-se sobre o corpo do rei e, após sentir uma tristeza tão profunda, teve um mal súbito e acompanhou seu marido no mundo dos mortos. Os argonautas seguiam rumo ao seu destino, e após mais uma vitória gloriosa,
Hércules remava com muito vigor. Sua remada era tão forte que o navio Argo por vezes tinha mais remadores do lado oposto ao de Hércules para manter o barco no rumo. Remando ao lado do herói estava Ilas, um jovem escudeiro de Hércules, que ele tratava como se seu filho fosse. Após ser usado com tanto vigor, o remo de Hércules não resistiu e quebrou-se de forma que não podia ser reparado. Por isso, os argonautas se dirigiram até a ilha de Mícia, para que fosse derrubada uma árvore para a confecção de um novo remo para o herói. Hércules e Ilas adentraram a floresta. O herói buscava a árvore ideal para seu novo remo, enquanto Ilas buscava encontrar a fonte de água potável. O filho de Zeus disse para Ilas que eles deveriam se separar. Assim realizariam suas tarefas de forma mais rápida e em breve eles se reencontrariam junto ao navio. Hércules encontrou uma árvore forte, com um tronco ideal para entalhar seu novo remo, e deu início à confecção dele. Quando Hércules retornou quase no final do dia, ele ficou sabendo que Ilas ainda não havia retornado. Todos os heróis entraram na mata à procura de Ilas e gritavam seu nome, mas nada encontravam. Foi quando eles encontraram os jarros que Ilas carregava abandonados às margens de uma lagoa. Jasão percebeu que não havia vestígios de luta, e tudo indicava que Ilas havia entrado na água e possivelmente se afogado. Hércules não acreditou nesta hipótese, pois sabia que Ilas era um grande nadador, e por isso partiu para continuar a busca por seu amigo. Mais cedo naquele dia, Ilas chegou às margens da lagoa e ficou encantado com a beleza bucólica daquele lugar. Mas não foi apenas ele que ficou encantado. Atrás de uma rocha estava Dríope, uma ninfa náiade, que eram divindades aquáticas menores. Ela se apaixonou pelo jovem assim que colocou seus olhos nele. O jovem se agachou para provar aquela água que era tão límpida quanto foi surpreendido pela náiade, que lhe roubou um beijo. Ilas viu surgir das águas da lagoa a bela Dríope e suas belas irmãs náiades. Elas eram criaturas com uma beleza encantadora. Dríope declarou seu amor ao jovem herói, e ele não resistiu ao olhar encantador da ninfa náiade. Ilas deixou que o puxassem para dentro d'água, sem oferecer resistência. Dríope conduziu o herói em direção a uma gruta subaquática. Dizem que Ilas passou a viver feliz entre as ninfas náiades, mas o fato é que o jovem argonauta nunca mais foi visto novamente. Amando de Zeus, Hermes, o deus mensageiro, transmitiu a mensagem de que deveriam cessar as buscas por Ilas, pois ele estava bem vivendo entre as ninfas. Ele também disse que não era o destino de Hércules seguir com os argonautas em direção a Cólquida, pois ele ainda tinha como missão concluir seus 12 trabalhos. Após a mensagem divina, Jasão ordenou que os argonautas voltassem para o navio. Foi com grande pesar que eles retomariam sua jornada sem o maior de todos os heróis ao seu lado. Mais uma vez, os argonautas haviam desembarcado em busca de água fresca para abastecer seu navio. E próximo a Bitínia, eles se depararam com uma bela fonte de água onde poderiam se reabastecer. Mas quando eles se dirigiram até a fonte, um enorme homem se pôs no caminho dos heróis. Ele era muito forte e de aparência assustadora. Seu nome era Âmico, e ele disse que aquela fonte foi criada para ele por Poseidon, o senhor dos oceanos, e seu glorioso pai, e que para beber daquela fonte, um deles deveria lutar contra ele em uma luta de pugilato. Os argonautas se entreolharam aflitos, pois o gigante era conhecido por ter o soco mais poderoso entre todos os homens. Foi quando Pólux se voluntariou para enfrentar o Brutamontes, que riu ao ver que aquele homem franzino se achar capaz de enfrentá-lo. Seu irmão Castor tentou dissuadir Pólux de lutar contra aquele monstro, pois nenhum homem jamais havia saído com vida após uma luta contra Âmico, e disse que eles poderiam encontrar água em outro lugar. O gigante disse que era normal os homens tremerem em frente ao filho de Poseidon, mas Pólux retrucou dizendo que ele era filho de Zeus, e como seu pai, ele nunca fugiria de nenhuma luta.
Os dois lutadores estavam frente a frente e os argonautas estavam na torcida soltando gritos de motivação para Pollux. Âmico desferiu um poderoso golpe no estômago de Pollux, que fez o herói perder totalmente seu fôlego. Enquanto Pollux estava caído de joelhos, tentando encher seus pulmões de ar, o gigante tripudiava, perguntando se aquele garoto era o melhor que eles tinham a oferecer. Pollux se ergueu e disse que a luta ainda não havia acabado, e Âmico ficou furioso com esta provocação. O gigante desferia golpes muito perigosos, mas Pollux, fazendo uso de sua grande agilidade, se esquivava de todos eles. Pollux percebeu que não poderia partir para uma luta franca contra um oponente tão mais forte e por isso optou por fazer ataques velozes e contra-ataques. A cada soco que o gigante errava, mais ele se frustrava e tentava bater ainda mais forte, gastando cada vez mais energia, enquanto Pollux focava seus ataques na linha da cintura do oponente para lhe tirar ainda mais o fôlego. Quando Âmico finalmente parecia estar mostrando sinais de exaustão, Pollux decidiu que agora era a hora de partir para o ataque. Fazendo uso de uma sequência rápida de socos, Pollux começou a colocar o gigante na defensiva. Foi com um poderoso uppercut no queixo de Âmico que Pollux levou o gigante ao nocaute. Conforme as regras do próprio Âmico, a luta era até a morte, mas o gigante implorava por sua vida. Após agarrar Âmico pelos cabelos, Pollux perguntou se alguma vez ele teve piedade de seus oponentes. Âmico prometeu nunca mais desafiar ninguém que queira beber do poço criado por seu pai, e assim, a dádiva de Poseidon seria um presente a todos os viajantes, e após tal promessa, Pollux poupou seu adversário. Os argonautas encheram suas ânforas de água fresca e partiram satisfeitos em saber que ao seu lado estava certamente o melhor pugilista do mundo. Os argonautas haviam chegado na cidade de Salmidesso, que era governada pelo rei Fineu, mas a cidade estava abandonada e em decadência. E grande quantidade de excrementos de aves se espalhavam pela cidade, deixando um odor pútrido no ar. Os heróis se dirigiram à acrópole da cidade à procura do rei, pois ele era um grande vidente e poderia fornecer informações cruciais para o sucesso da expedição dos argonautas. Zeto e Cálias eram cunhados de Fineu, e eles sabiam que ele jamais abandonaria seu reino. Dentro do palácio, em ruínas, estava Fineu, que se encontrava sentado em uma mesa de jantar em meio à imundície. O rei estava muito magro e parecia apenas uma sombra do homem que um dia já foi. Fineu contou aos argonautas que ele já foi um adivinho respeitado e contava com a graça dos deuses, e por isso ele frequentava os banquetes do Olimpo a convite dos deuses que apreciavam sua companhia. Mas nestes banquetes, ele tomava conhecimento de alguns dos planos dos deuses. Ele bisbilhotava algumas conversas e obtinha informações privilegiadas. Por vezes, ele alertava algumas pessoas a respeito dos planos dos deuses, para que assim eles pudessem se precaverem. Mas Zeus descobriu o que Fineu andava tramando, e por abusar da confiança dos deuses, ele foi severamente castigado. Primeiramente foi-lhe tirado a visão. Se já não fosse o bastante viver na escuridão, Fineu e seu reino passaram a ser assolados pelas odiosas e imundas harpias. Todos os dias era servido um banquete a Fineu, mas quando ele ia se alimentar, as harpias surgiam causando uma grande confusão. Elas comiam o banquete do rei e espalhavam sua imundície sobre toda a mesa. Fineu conseguia comer apenas o mínimo para sobreviver. Fineu prometeu aos argonautas que se eles o ajudassem a se livrar das harpias, o rei revelaria a eles um segredo fundamental para o sucesso de sua missão. Os argonautas concordaram e se esconderam esperando as harpias surgirem. Quando o banquete de Fineu surgiu junto com ele, as harpias também surgiram, mas imediatamente elas foram combatidas pelos argonautas. Uma das harpias foi capturada pelos heróis e as outras duas tentaram fugir. Mas os irmãos alados Zeto e Cálias voaram atrás das criaturas que torturavam o marido de sua irmã. Os dois irmãos empreenderam uma batalha aérea contra as harpias.
Mas no final, as 3 arpias foram subjugadas e seriam executadas se não fosse a intervenção divina da deusa Íris, a mensageira dos deuses, que era irmã das arpias, e não permitiria que elas fossem executadas. As arpias partiram com a promessa de nunca mais retornar para perturbar o pobre Fineu. Como um gesto de gratidão, Fineu revelou aos argonautas um perigoso obstáculo que eles deveriam superar caso realmente quisessem realizar sua missão. Eles teriam que superar os rochedos Symplegades. Os rochedos Symplegades eram 2 grandes paredões de rochas que formavam uma pequena e estreita passagem. Mas seu maior risco é que a passagem se fechava assim que percebia que algum ser vivo estava entre suas paredes. Como foi orientado por Fineu, Jasão soltou uma pomba para que ela atravessasse as Symplegades. A ave conseguiu escapar de ser esmagada e atravessou a passagem logo antes das paredes se fecharem. Quando as paredes começaram a se abrir, os argonautas aceleraram seu navio a toda velocidade em direção da passagem. Logo depois de retornarem à sua posição original, as paredes começaram a se fechar novamente. O navio Argo conseguiu ultrapassar os rochedos no último instante, para o alívio de seus ilustres marinheiros. Jasão e os argonautas se aproximaram de seu objetivo, mas eles sabiam que vários desafios ainda os aguardavam. A nau dos argonautas havia ultrapassado o perigoso rochedo das Symplegades, quando os homens viram náufragos acenando pedindo por socorro. Eram 4 jovens que tinham feições muito parecidas com a de gregos, mas não era sabido se alguma expedição grega já tinha partido para aquelas terras antes dos argonautas. Já a bordo, os náufragos foram interrogados por Jasão. Eles disseram que haviam partido de Cólquida, o destino dos argonautas. Eles se apresentaram como sendo filhos de Frixo, o jovem príncipe grego que havia chegado na Cólquida montado no carneiro dourado. Eles eram netos do rei da Cólquida, já que Frixo havia se casado com a filha do rei. Mas eles disseram que seu avô era um tirano e desprezava seus netos por terem sangue estrangeiro. Isso explicava a semelhança dos jovens com os gregos. Jasão explicou sua missão aos príncipes náufragos, e eles disseram que poderiam ajudá-lo, desde que os argonautas os levassem com eles de volta para a Grécia. Os príncipes contaram que a missão dos argonautas era quase impossível, pois Éetes era um rei muito poderoso e tinha um forte exército e marinha de guerra. Além disso, ele tinha ao seu lado a poderosa feiticeira Medeia. Mas o pior obstáculo para que os argonautas alcançassem o velo de ouro era outro. A pele do cordeiro dourado era guardada por um terrível e invencível dragão que vigiava o artefato dia e noite. Jasão disse aos jovens que os deuses estavam do lado dos argonautas em sua aventura e que com tantos heróis brilhantes ao seu lado, eles encontrariam uma forma de roubar o velo de ouro. Com seus novos guias locais, a viagem dos argonautas até a Cólquida foi facilitada. Seu objetivo estava logo à frente. Os argonautas chegaram na capital do reino de Cólquida e ficaram espantados com a grandeza e riqueza dos palácios do rei Éetes. Muitas das construções que ali havia foram erguidas pelos deuses e ciclopes. Os netos do rei levaram Jasão e alguns argonautas até a sala do trono de seu avô e apresentaram os heróis como seus salvadores, que os resgataram da morte certa no mar. O rei sempre era muito desconfiado com estrangeiros, e neste caso não foi diferente. Rispidamente ele perguntou o que os visitantes queriam afinal. Jasão não escondeu suas intenções e disse que estava ali para levar consigo o velo dourado. Mas eles não eram ladrões, e por isso eles se dispuseram a pagar o preço prestando auxílio ao rei no que ele necessitasse. O rei disse que só havia um favor que eles poderiam lhe fazer que teria custo similar ao valor do velo dourado, mas tal tarefa certamente custaria a vida de Jasão. Ele deveria realizar sozinho a semeadura de Ares, um ritual perigoso em honra ao deus da guerra. Jasão disse que não havia viajado de tão longe para recuar no último momento e por isso aceitava a tarefa imposta pelo rei. Neste momento, a poderosa feiticeira Medeia entrou na sala do trono. Ela era uma figura imponente que despertava fascínio. Mas o que ela não sabia é que ela estava sob a mira do arco do deus Eros.
e que, a pedido da deusa Hera, estava ali para auxiliar os heróis. Após ser fulminada pela flecha de Eros, Medeia se apaixonou perdidamente por Jasão. Jasão partiu para realizar sua tarefa sem saber da paixão que transbordava do coração de Medeia, e este amor seria indispensável para o sucesso de sua missão. Jasão se encontrava desolado, pois apesar de ter demonstrado grande coragem ao aceitar o desafio do rei da Cólquida, ele tinha quase certeza de que pereceria tentando concluir tal desafio. Perto dali, Medeia também estava angustiada. Seu coração havia sido tomado pela paixão, mas seu amor por Jasão seria uma grande traição contra sua família. Medeia e 2 acompanhantes partiram ao encontro de Jasão. Ela, suspeitando de suas damas de companhia, disse que planejava envenenar Jasão, mas esta não era sua verdadeira intenção. Medeia disse a Jasão que era a vontade dos deuses que ela o ajudasse em sua tarefa mortal, mas para ajudá-lo, ela exigiu que o herói jurasse que a tomaria como esposa e nunca a abandonaria. Jasão não teve dúvidas e fez tal juramento, pois essa, sem dúvida, era sua última esperança de evitar a morte certa e, além disso, Medeia era uma belíssima mulher. Medeia então entregou a ele um frasco contendo uma poção poderosa, que somente uma verdadeira discípula de Hécate poderia produzir. Tal elixir era feito à base do sangue do titã Prometeu, que estava preso em um rochedo no Cáucaso, tendo seu fígado devorado por uma terrível ave. Seguindo as orientações da feiticeira Medeia, Jasão untou seu corpo com um óleo encantado, com a garantia que este óleo o protegeria. Os demais heróis lhe desejaram boa sorte, pois não tinham ideia do tamanho do desafio que encontraria. Mas sabiam que o ardiloso rei Éetes não trocaria o velo dourado pela realização de uma tarefa ordinária. Jasão se apresentou no campo de Ares e lá o rei e sua corte já o esperavam, torcendo para ver um espetáculo sangrento que culminaria com a morte do herói, pois ele deveria atar ao arado 2 poderosos touros que soltavam fogo por suas narinas e depois ele deveria semear a terra com dentes de dragão. Os touros foram libertos e eram criaturas realmente impressionantes. Eles tinham cascos de bronze e haviam sido ofertados ao rei da Cólquida por Hefesto. Um dos touros logo avançou furioso contra Jasão, que saltou sobre ele como um toureiro de Creta. O outro touro o atacou com um jato de chamas, que certamente teria imolado o herói se ele não tivesse seu corpo protegido pela poção da feiticeira. Jasão usava de sua agilidade para escapar das investidas dos animais, que estavam ficando cada vez mais frustrados. Com o salto acrobático, Jasão conseguia fazer com que os animais atingissem um ao outro com muita violência. Se aproveitando que os animais estavam atordoados, Jasão os arrastou pelos chifres em direção a cangas do arado. Com os animais domados e presos ao arado, Jasão deu início à semeadura do campo. Para o espanto da audiência, Jasão conseguia conter os touros e jogava os dentes do dragão nos sulcos abertos pelo arado. O rei Éetes sorria de satisfação, pois uma surpresa aguardava o herói. Da terra semeada com os dentes do dragão, começou a emergir criaturas assustadoras. Várias enormes criaturas surgiram a partir de cada dente de dragão e se preparavam para atacar o herói. Mas Medeia já havia prevenido Jasão de que isso iria ocorrer. E inspirada na história de Cadmo, ela disse para o herói arremessar uma rocha redonda no meio dos gigantes. Misteriosamente, a pedra fez com que os monstros passassem a lutar uns contra os outros. Jasão, em meio a uma luta de todos contra todos, começou a exterminar uma criatura após a outra. Por fim, Jasão exterminou a última criatura e finalmente havia cumprido sua tarefa. Jasão foi erguido nos ombros de seus colegas e celebrado pelo grande feito realizado. O maligno rei Éetes então percebeu que aquele jovem contava com a graça dos deuses e temia que nem mesmo o dragão da Cólquida fosse capaz de deter o imparável herói e impedi-lo de lhe tomar o velo de ouro. Ele estava convencido de que algo deveria ser feito.
O rei Eetes estava furioso por Jazão ter conseguido semear o campo de Ares e ter saído com vida, e por isso ele decidiu convocar seus oficiais e planejar um ataque surpresa a Jazão e aos heróis. Mas Medeia, que já estava completamente apaixonada por Jazão, não permitiria que seu pai tramasse contra seu amado. Medeia correu até Jazão e disse que eles deveriam ir tentar buscar o velo dourado antes que seu pai organizasse seus homens para atacar. Medeia conduziu Jazão por entre um bosque escuro e, a partir do fundo da floresta, eles podiam ver um brilho dourado emanar. Era a pele do cordeiro que carregou Frixo e o levou até a Cólquida. Mas, como já era esperado, o velo era protegido pelo poderoso dragão da Cólquida. Mesmo sendo portador de grande coragem, um calafrio subiu pela espinha do herói. Mas Medeia tentou tranquilizá-lo, pois ele sabia exatamente o que fazer. Medeia corajosamente andou em direção ao poderoso dragão, que salivava à espera da refeição que se aproximava. A feiticeira ergueu seus braços e invocou os poderes de Hécate, a deusa da magia. Devido aos poderes de Medeia, o dragão adormeceu, algo que ele nunca havia feito antes. Jazão, andando nas pontas dos pés e com muito receio de acordar a criatura, se encaminhou até a árvore onde o velo dourado estava pendurado. Jazão se sentiu realizado ao enfim ter aquele precioso artefato em seus braços. Juntos, Medeia e Jazão se apressaram para correr até o navio dos argonautas que já os aguardavam para fugir às pressas do reino da Cólquida. Mas enquanto se preparavam para partir, eles foram avistados por Absirto, irmão de Medeia, que flagrou a feiticeira traindo seu pai ao entregar seu tesouro ao estrangeiro. Os argonautas conseguiram escapar ilesos dos domínios do rei Eetes, e como havia prometido, Jazão levou Medeia consigo para tomá-la como esposa. Mas os argonautas ainda não estavam a salvo, pois a poderosa esquadra naval do rei da Cólquida estava em seu encalço com o objetivo de retomar o velo de ouro e punir exemplarmente os ladrões. A frota do rei Eetes estava no encalço de Jazão e os argonautas. Parte dela era comandada pelo príncipe Absirto, que desejava mais do que tudo capturar Medeia, a irmã que traiu sua família. Para despistar seus perseguidores, os argonautas decidiram retornar por um caminho alternativo. Eles remaram contra a corrente do rio Istro, mas o esforço de estar constantemente lutando contra o rio desgastou os remadores e por isso eles foram forçados a parar para descansar. Linceu, fazendo uso de seus olhos de lince, conseguiu encontrar os navios do príncipe da Cólquida já bem próximos do acampamento dos argonautas. Eles estavam em grande vantagem numérica. Linceu decidiu ir até o príncipe Absirto e negociar uma forma de pôr um fim àquela perseguição e evitar um banho de sangue que só traria dor aos dois lados. O príncipe disse que não se portava com o velo dourado e que os argonautas poderiam ficar com ele, desde que eles lhe entregassem Medeia, a traidora. Linceu retornou ao acampamento e contou a Jazão a proposta de paz oferecida pelo príncipe da Cólquida, mas tal demanda deixou Medeia ultrajada. Medeia cobrou de Jazão a promessa feita a ela, quando ela lhe prometeu o velo de ouro de que ele a levaria com ela para a Grécia e nunca a abandonaria, tornando-a sua esposa. Jazão estava em uma situação difícil. Se ele não quebrasse sua promessa, todos os homens que estavam sob sua responsabilidade poderiam morrer. Absirto recebeu uma mensagem de que os argonautas haviam aceitado o acordo proposto e que Medeia seria entregue ao príncipe no templo da deusa Ártemis. Depois de entrar no templo da deusa, o príncipe se deparou com Medeia de joelhos amarrada e chorando. Absirto disse que sua vontade era matá-la agora mesmo, mas ela seria arrastada de volta à Cólquida e seria sangrada como um porco aos olhos de todos, e assim o povo saberia o que acontecia com aqueles que traem seu povo. Foi quando o peito do príncipe foi transpassado pela espada de Jazão que o estocou pelas costas. Os guardas do príncipe fugiram de volta para seu acampamento, pois temiam por suas vidas. Absirto caiu morto aos pés da estátua da deusa Ártemis, que se sentiu desrespeitada por seu templo ter servido de espaço para a execução de um plano tão ardioso.
Medeia pediu para que os argonautas carregassem o corpo de seu irmão, pois ele ainda poderia ser útil em breve. Os argonautas voltaram a remar rio acima, mas agora era a frota do rei Eetes que os perseguia. Os barcos da Cólquida eram mais propícios para a navegação fluvial e por isso não demoraria muito até os argonautas serem alcançados. O rei Eetes gritava a partir da proa do navio que o castigo de Medeia seria terrível por ter participado da emboscada que tirou a vida do príncipe e que assim que ele recuperasse o corpo do seu amado filho, ele teria sua vingança. Foi quando Medeia retrucou dizendo que se era o corpo do príncipe que ele queria, ela o daria a ele. Então, ela arremessou nas águas a cabeça de seu meio-irmão. Os argonautas ficaram horrorizados com aquela cena grotesca, enquanto Medeia arremessava nas águas as partes do corpo do seu meio-irmão. Mas graças a essa hedionda distração, os barcos do rei da Cólquida cessaram a perseguição para coletar os restos mortais do príncipe. O rei chorava ao ver o seu amado filho em pedaços. Arrasado, ele retornaria para casa com parte da sua frota, mas incumbiria que o restante da frota continuasse caçando os argonautas. Após o ocorrido, os argonautas passaram a ter um sentimento de medo e desconfiança com relação a Medeia, pois não tinha ideia do que a feiticeira era capaz de fazer para alcançar seus objetivos. Mas o fato é que, se não fosse o ato insano de Medeia, ao arremessar as partes de seu irmão nas águas, todos os argonautas teriam encontrado um terrível destino. Após escapar dos homens da Cólquida, os argonautas pararam para descansar do grande esforço que era lutar contra a corrente do rio Istro. Mas eles não sabiam que estavam sendo observados por um novo inimigo. A partir da floresta surgiram os sinocéfalos, que eram homens com cabeça de cães. Estes seres híbridos atacaram os argonautas como bestas ferozes. Mas os destemidos heróis gregos, após o susto inicial, combateram os sinocéfalos enfrentando-os com grande coragem. Os homens-cães foram derrotados, mas os argonautas temiam que outros tipos de fera poderiam encontrar nesta terra desconhecida. Os argonautas discutiam que não poderiam continuar seguindo o rio acima para sempre. Mas também sabiam que não podiam retornar, pois os homens do rei Eetes certamente o esperavam para emboscá-los. Linceu mais uma vez saiu para explorar e, com seus magníficos olhos de lince, ele conseguia ver que no final do horizonte ele podia ver um rio que descia até o mar. Os argonautas começaram a derrubar árvores, pois fariam uso de seus troncos para realizar um plano ousado. Os argonautas tiraram o navio Argo da água e por muito tempo empurraram o navio em terra firme, com o objetivo de chegar no outro rio. O esforço foi enorme e muitos argonautas chegaram a pensar em desistir e seguir a pé. Graças à liderança de Jasão, que não deixou seus homens desanimarem, e ao grande esforço despendido pelos argonautas, eles chegaram ao rio que os levariam diretamente ao mar Mediterrâneo. O navio Argo finalmente estava de volta aos domínios de Poseidon, e os argonautas celebravam, pois finalmente poderiam rumar de volta à Grécia. Mas a animação dos argonautas dissiparia quando uma perigosa tempestade atingiu seu navio. Zeus despejava seus trovões em um claro sinal de que os deuses pareciam não estar satisfeitos. Um destes raios derrubou o mastro principal do navio dos argonautas. Os homens passaram a culpar Medeia por ter enfurecido os deuses por assassinar de forma tão vil seu meio-irmão em uma emboscada no templo de Ártemis e depois ainda ter vilipendiado seu corpo. Jasão defendeu Medeia, dizendo que, apesar de condenável, se Medeia não tivesse feito o que fez, todos os argonautas já estariam mortos naquele momento. Foi quando a imagem da deusa Hera, que estava esculpida no navio, se manifestou dizendo que realmente os deuses estavam insatisfeitos com os argonautas e que Jasão e Medeia deveriam se purificar por seus crimes. Seguindo as orientações da deusa, Jasão e os argonautas se dirigiram para a ilha de Circe, que era uma feiticeira tão poderosa que, por meio de seus poderes e rituais, poderia expiar os crimes cometidos pelos argonautas.
Jazão e Medeia se dirigiram ao palácio da feiticeira Circe, e ela já os aguardava sob o portal de seu palácio, acompanhado por seus 2 leões de estimação. Medeia e Jazão explicaram à feiticeira o motivo de sua visita e que precisavam do auxílio de Circe para evitar que eles fossem perseguidos pelas fúrias. Circe repreendeu o casal pelo cometimento de seus crimes, mas como eles estavam ali por indicação da deusa Hera, que parecia abençoar aquela expedição, ela faria um ritual de expiação dos pecados. Circe sacrificou um bode expiatório, e assim grande parte da ira dos deuses foi aplacada. Apenas Ártemis ainda parecia insatisfeita com o sacrilégio promovido em seu templo. Graças a Circe, que se apeidou de Medeia, que largou tudo por seu amor por Jazão, os argonautas puderam continuar sua viagem sem serem atormentados pelas fúrias, e durante este período o mastro principal foi reparado. Mas logo após deixar a ilha de Circe, eles se deparariam com um grande perigo. Eram as sereias que viviam em um rochedo próximo. Seu canto encantador atraía os marinheiros até seus rochedos, onde seus barcos naufragavam, e era praticamente impossível resistir ao seu canto, e os argonautas começaram a ser atraídos por elas. Um dos argonautas, chamado Pules, foi imediatamente encantado pelas sereias e saltou nas águas a fim de alcançar a ilha das criaturas. Mas entre os argonautas havia Orfeu, filho do deus Apolo. Ele era o melhor músico do mundo e tinha um ouvido especialmente abençoado, e por isso ele percebeu os perigos contidos na melodia das sereias. Orfeu se colocou na proa do navio e, tocando sua lira, ele deu início ao seu canto, que abafou o canto emitido pelas sereias. Graças a Orfeu, o navio Argos escapou de se despedaçar no rochedo das sereias, mas outros grandes perigos estavam logo à frente. Depois de escapar das terríveis sereias, os argonautas chegaram à terra dos Feácios. Lá, o rei Alcino celebrou o casamento de Medeia e Jazão. Assim, aqueles que tentassem sequestrar Medeia, a mando de seu pai, estariam cometendo um crime, pois agora ela era a legítima esposa de Jazão. Agora que não eram mais perseguidos, os argonautas enfim poderiam voltar para casa. Mas Zeus e Ártemis ainda estavam insatisfeitos com os heróis e não permitiriam um retorno tão fácil. Por dias, os argonautas enfrentaram tempestades promovidas por Zeus, e estes ventos terríveis os levaram para a costa da Líbia. As fortes ondas e ventos fizeram Argos encalhar, e quando o mar se acalmou, o navio estava fora d'água, atolado na areia. Os heróis perceberam que os deuses pareciam não permitir que eles voltassem para o mar naquele ponto. E seguindo a orientação de divindades que lhes eram favoráveis, eles carregaram o navio em seus ombros e partiram para buscar um novo porto para poderem zarpar para casa. Por 12 dias, os bravos heróis caminharam no deserto trocando de papel com Argos, que sempre os carregou em suas costas e agora era carregado por eles. Medeia não tinha o mesmo vigor dos heróis e por isso teve que ser carregada por Jazão e quase pereceu na travessia do deserto. O destino fez com que Jazão e os argonautas se encontrassem com Tritão, divindade filho de Poseidon e herdeiro do deus dos mares. O deus disse que ajudaria os heróis a voltarem ao mar e garantiria uma partida segura. Após colocarem o navio de volta na água, Tritão nadava na frente do navio soprando sua concha que acalmava os mares e ventos, abrindo um caminho favorável para o retorno para a casa dos heróis. Mas os argonautas não encontrariam paz em seu caminho, e quando contornavam a ilha de Creta, eles foram atacados por Talos, o gigante de bronze. A criatura arremessava enormes pedras tentando acertar o navio dos argonautas. O autômato foi produzido por Hefesto, a pedido de Zeus para proteger a ilha de Creta de invasores. As rochas arremessadas pelo gigante caíam próximas ao navio, mas os argonautas estavam em uma situação desesperadora. Eles só tinham meia ânfora de água e poderiam morrer de sede se não conseguissem renovar suas reservas de água. Foi quando Medeia pegou a última ânfora de água e gritou para o gigante perguntando se ele aceitava um pouco de vinho. Para a sorte dos argonautas, o gigante amava vinho e disse que iria aceitar um pouco de vinho.
Mas Medeia tinha um truque na manga. Ela transformou o líquido da ânfora em um poderoso sonífero. Os argonautas desembarcaram na ilha de Creta com Medeia à frente com a ânfora que ofereceu a Talos. O gigante bebeu o líquido contido no recipiente e disse que aquele era, sem dúvida, o pior vinho que ele já havia bebido, e por isso todos eles pagariam com suas vidas. Os argonautas correram para tentar salvar suas vidas, pois a criatura era blindada por bronze confeccionado por Hefesto. O gigante conseguiu encurralar alguns dos heróis, e tudo indicava que eles estavam condenados. Mas Talos levou a mão à cabeça e parecia estar se sentindo tonto. A poção mágica de Medeia demorou um pouco mais do que ela imaginava, mas acabou surtindo efeito e o gigante foi ao chão. Em sua queda, ele caiu com o tornozelo sobre uma pedra pontiaguda que perfurou uma grande veia do gigante, e seu icor passou a escorrer em grande quantidade. Todo o sangue de Talos escorreria por esta ferida. Sem a oposição do gigante Talos, os argonautas conseguiram reabastecer seu navio para continuar sua viagem que parecia estar perto do fim. Os argonautas finalmente estavam próximos de retornar de volta para casa. Mas eles navegavam à noite na mais completa escuridão que fazia parecer que eles navegavam nas terríveis águas dos rios do submundo. Em meio à escuridão, eles estavam completamente sem rumo. Mas, ouvindo as preces de Jasão, o deus Apolo disparou uma flecha brilhante no céu e seu brilho revelou o caminho que os argonautas deveriam seguir. Durante o sonho de Eufemo, que era considerado o mais íntegro dos argonautas, ele foi visitado pela ninfa Líbia, que lhe disse que não era seu destino ser levada para a Grécia e que por isso ela deveria ser devolvida aos domínios de Poseidon. E lá ela criaria um reino para Eufemo. Eufemo contou sobre seu sonho a Jasão. Ele mostrou uma pedra que ele havia trazido consigo como recordação da visita dos argonautas ao norte da África. Jasão interpretou o sonho e disse para seu amigo jogar a pedra no oceano. Eufemo fez o que lhe foi pedido e soltou a rocha no mar. Uma ilha brotou entre as ondas, no exato lugar onde a pedra afundou. Aquela era a ilha Caliste, hoje conhecida como Santorini. Lá, Eufemo e seus descendentes reinariam por muito tempo. No porto de Iocos, o rei Pélias viu a nau dos argonautas se aproximando, após realizar uma tarefa que todos julgavam impossível. Na proa do barco, Jasão erguia orgulhoso o velocino dourado do carneiro que salvou a vida de Frixo. O ardiloso rei não tinha a intenção de cumprir seu acordo com Jasão e entregar-lhe a coroa que lhe era de direito. Mas ele não era tolo de desafiá-lo enquanto ele estivesse cercado de seus poderosos companheiros. Por isso, ele celebrou grandes festividades e sacrifícios em honra ao grande feito realizado pelos argonautas, e aguardou que os heróis se dispersassem, pois eles tinham que retornar para suas terras. Mas quando enfim Jasão foi exigir que seu acordo fosse cumprido, o rei Pélias negou ter feito tal acordo e, sem a ajuda de seus amigos, que já haviam partido, Jasão pouco podia fazer. Mas Medeia não se conformaria com tal situação e decidiu se vingar do rei por não cumprir a promessa feita ao seu marido. Medeia pegou um velho bode e mostrou às duas princesas filhas do rei e disse que o animal estava no fim de sua vida, mas que ela era capaz de restaurar sua juventude. A feiticeira esquartejou o cordeiro e jogou em um caldeirão no qual havia uma receita miraculosa. Medeia fez surgir em frente aos olhos das princesas um cabrito jovem e renovado, sem nenhum sinal das moléstias que antes possuía. A feiticeira então disse às princesas que não seria ótimo se o rei Pélias fosse rejuvenescido e assim se livrasse dos problemas de saúde que o rei portava. As filhas de Pélias ficaram animadas com tal ideia, pois o rei sofria de várias doenças crônicas. Medeia então disse em detalhes o que elas deveriam fazer. Enquanto o rei Pélias dormia, suas filhas entraram em seu quarto e o esquartejaram. Elas fizeram a receita mágica exatamente como Medeia havia ensinado, mas o resultado não foi exatamente como elas esperavam. As filhas do rei ficaram desesperadas ao perceberem que haviam sido enganadas pela terrível feiticeira e que haviam assassinado seu próprio pai.
Acasto, filho e herdeiro de Pélias, expulsou Jazão e sua esposa sinistra de seu reino recém-herdado. O herói e sua esposa seguiriam para Corinto, onde tinham parentes. Mas o final da saga do líder dos Argonautas seria tão trágico quanto o destino do rei Pélias. Após ser expulso de sua terra natal, Jazão levou Medeia até a cidade de Corinto, onde reinava Creonte, que acolheu o casal de exilados, graças à reputação heróica que Jazão possuía, adquirida após a sua aventura junto aos Argonautas. Em Corinto, Jazão e Medeia viveram por 10 anos, em certa harmonia, e juntos tiveram 3 filhos. Mas o tempo e a maternidade haviam corroído a beleza jovial de Medeia, enquanto Jazão percebia que a jovem princesa Glauce, que era apenas uma criança quando ele chegou a Corinto, havia desabrochado como uma belíssima mulher. Creonte não tinha filhos homens para sucedê-lo, e percebendo o interesse de Jazão em sua filha, ele estimulou Jazão a se separar de Medeia e se casar com sua filha, e assim ele herdaria seu trono quando o rei falecesse. Jazão ficou entusiasmado com tal proposta, pois além de herdar o trono, ele ainda receberia a bela princesa Glauce que já habitava seu coração. O herói disse a Medeia que o melhor para os seus filhos era que eles se divorciassem e assim eles se tornariam príncipes de Corinto. Mas Medeia ficou ultrajada com tal proposta e lembrou Jazão de seu juramento de que nunca iria abandoná-la. A feiticeira amaldiçoou Jazão, dizendo que por ele desejar tudo, tudo ele iria perder. Jazão não deu ouvidos a Medeia e casou-se com a princesa Glauce mesmo assim. O rei Creonte sabia o quão Medeia poderia ser perigosa e por isso expulsou Medeia de seu reino. Logo após a cerimônia de casamento, Glauce recebeu um presente de Medeia. Era uma riquíssima tiara digna de uma rainha e um vestido de seda vinda do Oriente. Mas ao experimentar o vestido e a tiara, ela começou a se sentir mal e passou a espumar pela boca. A tiara parecia estar queimando sua cabeça. O rei Creonte tentou acudir sua filha, que estava morrendo em seus braços. Medeia havia envenenado o interior do vestido e feito um feitiço na tiara. A princesa faleceu e não demorou até que o rei também morresse após entrar em contato com o vestido envenenado. Jazão foi tomado pela fúria e, com ódio no olhar, se dirigiu até sua casa para se vingar de Medeia. O criado de Jazão tentou impedir que ele entrasse em casa, pois a visão que encontraria partiria seu coração. Mas Jazão o empurrou e entrou em sua residência. A cena que ele se deparou era muito pior que ele imaginava. Jazão encontrou seus 3 filhos mortos no chão. Medeia havia cumprido sua ameaça e arrancou de Jazão tudo que ele tinha de mais precioso. Medeia partiu de Corinto em uma carruagem puxada por 2 dragões invocados pela magia da feiticeira, deixando Jazão completamente arrasado para trás. O herói, que realizou uma das maiores aventuras de todos os tempos, em seu desespero, não via mais motivo para permanecer neste mundo e abreviou sua vida para habitar os Campos Elíseos ao lado dos outros grandes heróis da mitologia grega.